O pesadelo, em suas inúmeras versões, parece ter feito do local o palco favorito para pregar suas peças. Todavia, o principal espírito que assombra essa região encantada e que parece ser o comandante em chefe de todas as potestades do ar é uma figura que aparece montada em um cavalo, porém destituída de cabeça. Alguns dizem tratar-se do fantasma de um mercenário de Hesse, cuja cabeça fora arrancada por uma bala de canhão em alguma das inúmeras batalhas travadas durante a Guerra da Independência, e que volta e meia é visto pelos camponeses galopando no breu da noite, como se levado pelas asas do vento. Ele não assombra só o vale, às vezes vagueia também pelas estradas adjacentes, principalmente nas redondezas de uma igreja não muito longe dali. Na verdade, alguns dos historiadores mais idôneos daquelas paragens, que com desvelo coletaram e juntaram os fatos dispersos relativos ao espectro, alegam que o corpo do mercenário foi sepultado no cemitério da igreja. À noite, o fantasma volta ao local da batalha à procura de sua cabeça, quanto à pressa com que às vezes ele passa pelo vale, muito parecido com a rajada de vento da meia-noite. É porque está atrasado e precisa voltar rapidamente para o cemitério antes do romper da aurora. Esta é, em linhas gerais, a lendária superstição que tanta substância já proporcionou às histórias mirabolantes daquela região sombria. O espectro é conhecido, de todos os lares, pelo nome de Cavaleiro Sem Cabeça do Vale Adormecido. E hoje aqui no Livros e Etc. eu irei comentar sobre esse livro icônico do terror norte-americano do autor Washington Irving, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e dando continuidade aqui ao nosso mês do horror, o livro que eu vou resenhar aqui hoje é um livro que é considerado um dos primeiros escritos de terror norte-americano da literatura inglesa do autor Washington Irving, que foi escrito no início do século XIX, para ser mais exato, no ano de 1820. Portanto, essa obra que eu vou resenhar hoje aqui tem quase 200 anos de existência. É um livro curto, mas traz uma história muitíssimo interessante. Eu queria comentar aqui com vocês. Mas antes eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse, espalhasse o vídeo para que mais pessoas conhecessem aqui o Livros e etc. Beleza? Então vamos a uma breve sinopse do livro escrito pelo Washington Irving. E é importante falar um pouco também sobre a vida do autor. Afinal de contas, ele viveu ali no início do século XIX. Ele era na verdade, um escritor norte-americano, mas A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, na verdade, é um dos vários escritos, dos seus vários contos de terror, contido numa coleção de 34 escritos, e a mais famosa, certamente, é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Essa coleção de contos e de artigos ele escreveu quando ele estava fazendo uma viagem pela Inglaterra, apesar de ele ser norte-americano. Ele é um autor pós-revolução, pós-independência dos Estados Unidos da América. E sobre o que é que o livro vai tratar aqui, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Bom, a história se passa numa cidadezinha no interior ali dos Estados Unidos, próximo a Connecticut, e temos alguns personagens principais, mas vale comentar aqui talvez os que chamam mais a atenção. A história ela é como se fosse um relato, é um diário que é encontrado em algum lugar, você lê o livro, não fica claro onde é que foi encontrado esse diário, e aí você é apresentado a história do professor Ichabod Crane, que é considerado ali, digamos assim, um mestre ali daquele vilarejo. Ele é considerado o professor, ele ensina as crianças, e ele é um professor muito conceituado. Na verdade, ele é o único professor daquela região, e por conta disso ele é muito bem tratado entre as pessoas. E eu achei interessantíssimo esse relato aqui que o Washington traz desse livro, porque ele coloca o professor como sendo uma autoridade ali naquela região, e eu, como professor, achei isso interessantíssimo. Ichabod Crane, ele é muito bem conceituado ali nesse vilarejo, é muito bem tratado, as pessoas têm ele uma alta estima, uma alta consideração, justamente pelo seu trabalho de pedagogo, eles se referem a ele como pedagogo, como mestre, como um professor. Ele tem uma escola ali rural, por assim dizer, que ele dá aula para os moradores ali do vilarejo, e ele recebe ajudas, às vezes ele se hospeda na casa de um, se hospeda na casa de outro, e ele é, digamos assim, como recompensa ele recebe justamente algumas benesses por ser professor daquela comunidade, daquele vilarejo, por assim dizer. E aí a história vai continuando mais à frente, já mais ou menos na metade da história, ele se apaixona, na verdade, ele conhece uma das filhas de um dos fazendeiros mais ricos ali do vilarejo, chamada Katrina Van Tassel, e ele se apaixona perdidamente por essa Katrina, e aí faz com que ele decida, na verdade, cortejá-la.
Só que como ela era uma menina muito bonita, muito bela, é claro que não ia ser tão fácil assim, e ela acaba tendo que entrar em competição, por assim dizer, pela donzela, pela Katrina Van Tassel, com um outro sujeito ali do vilarejo chamado Bron Bunnies. E esse cara é totalmente o avesso do professor. Enquanto que o professor é um cara letrado, estudado, intelectual, sabe recitar e tem poemas decorados, o Bron Bunnies é justamente o contrário do professor Ichabod Crane, que é justamente, digamos assim, o Bron Bunnies é como se fosse o antagonismo do personagem principal, o Ichabod Crane, que acabam disputando aqui a mão, digamos assim, cortejando a donzela Katrina Van Tassel. Então, a parte aqui interessantíssima do livro, que é quando ele descreve a primeira vez, uma das primeiras vezes que ele encontrou a Katrina Van Tassel e se apaixonou perdidamente por ela. Permita-me ler que essa parte eu achei interessantíssima. A forma como Washington Irving escreve é fantástico. Lembrando, gente, estamos aqui falando do autor do início do século XIX, então as palavras que ele usa, a escrita dele é totalmente daquela época. Então é interessantíssimo ler um livro desse, porque justamente você tem um vislumbre de como era a sociedade há 200 anos atrás. Permita-me ler aqui a parte como ele descreve o encontro com a Katrina Van Tassel. Entre seus discípulos musicais, que se reuniam à noite por semana para aprender o cântico dos salmos, estava Katrina Van Tassel, filha única de um fazendeiro holandês abastado. Era uma jovem no pleno vício dos seus 18 anos, roliça como uma perdiz, madura e suculenta, e de faces rosadas, como um dos pêssegos de seu pai. Todos a conheciam não por sua beleza, unicamente, mas também pelas enormes expectativas que despertava. Além disso, era também coquette a jovenzinha. Como se podia ver pelo seu vestido, em que se fundiam as modas passadas e modernas, acrescentando com isso muito aos seus encantos. Os adereços que usava eram de ouro puro, trazidos por sua tataravó do dique de Saar, um peitilho tentador de tempos idos e ainda uma anágua curta muito provocante, que deixava à mostra os mais belos pés e tornozelos de toda a região. Então o professor se apaixona pela Katrina Van Tassel apenas pelos pés e tornozelos da donzela, que eu acho fantástico, porque traz aqui também, de certa forma, um pouco do contexto de como as mulheres anglicanas, já que o autor traz essa realidade aqui digamos assim, de uma região, de um vilarejo presbiteriano, uma família anglicana. E é fantástico o relato, como ele descreve, o autor aqui no caso, esse encontro do Ichabod Crane, o professor, com a Katrina Van Tassel. E talvez você esteja me perguntando, tá bom, Léo, mas onde é que está o terror na história, onde é que está o horror da história? Circula uma lenda ali no vilarejo, que o vilarejo próximo ao vilarejo tem um cemitério, onde uma certa figura chamada a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é a história que circunda ali o vilarejo ali. Só que o professor não dá muita atenção a digamos assim, a essa lenda, porque ele é justamente um cara letrado, um cara inteligente, um cara culto e tudo mais. Mas ele começa a desconfiar que talvez o relato das pessoas mais velhas ali, talvez tenha um pouco de verdade. Até que em uma determinada situação, numa determinada festa, em que ele estava sendo convidado, foi convidado pelo pai da Katrina Van Tassel a comparecer à mansão deles, à casa deles, que era uma casa robusta, uma das melhores casas ali do vilarejo. Ele é desafiado publicamente pelo Bron Bunnies com uma espécie de disputa pela mão ou pela cortesia, digamos assim, para poder ter o direito de cortejar a Katrina Van Tassel. E aí ele começa a meio que a passar a acreditar de certa forma na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça por justamente ouvir vários relatos da mesma figura e dessa mesma criatura, desse mesmo monstro, desse mesmo fantasma. Eu não quero aqui estragar a surpresa. E aqui fica a recomendação, é um livro curtíssimo, eu li esse livro aqui de uma vez só, são 50 páginas, você lê muito rápido, sem exagero nenhum, você não leva uma hora para ler esse livro e fica a recomendação. E aí nessa festa, meio que nessa festa, ele dá em cima da Katrina Van Tassel e ela dá um fora nele, e ele sai em disparada, ele foge da festa, ele vai embora, justamente encontra o próprio, o Cavaleiro Sem Cabeça. Não vou mais contar a história, porque eu acho que é interessante você ler e você ter o desfecho, e você poder conhecer essa história escrita há mais de 200 anos, que influenciou, inclusive, por exemplo, o próprio Edgar Allan Poe, que eu trouxe aqui para o canal na semana passada, foi influenciado pelo Washington Irving. E para terminar aqui esse vídeo, eu vou deixar claro na descrição o link para quem quiser adquirir esse livro na Amazon e uma outra versão, uma versão em português, um pouquinho mais simplória desse mesmo livro, para que vocês possam acompanhar. Mas, ao final do livro, quando eu terminei da leitura desse livro, eu lembrei de um filme de 1999, que é uma adaptação dessa mesma história feita pelo diretor Tim Burton com o ator Johnny Depp, que é uma adaptação cinematográfica fantástica. Inclusive, eu considero o filme, eu sei que é uma ousadia dizer isso, mas o filme é melhor do que o livro, por incrível que pareça. Eu vou deixar aqui na descrição o trailer desse filme. É um filme antigo, tem mais de 20 anos o filme, mas o filme é fantasticamente muito bom e aí é fiel, por certa forma, na verdade é até melhor
do que o próprio livro, se é que é possível. Vou deixar na descrição. E eu fiquei sabendo também de uma série chamada Sleep Hollow. Nunca assisti a série, mas eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira adentrar aqui no universo criado pelo Washington Irving da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Bom, por esse vídeo só. Espero que você tenha gostado. Lembrando, próxima semana mais um vídeo ou mais uma resenha de algum livro ou de alguma obra de terror e horror. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.